Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Vamos meditar na Bíblia, no Evangelho de Jesus, fazer uma meditação que só vai nos enriquecer, amém? Então a mensagem de hoje é de uma importância muito grande, ela vai falar de Jesus em nossas vidas e vamos meditar sobre isso, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa bela natureza. Pedimos ao Pai que abençoe todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que todos possam ter experiências cada dia mais profundas com o Senhor. Pedimos que abra o nosso entendimento para a mensagem que vamos ouvir e que possamos aplicar na nossa vida. Peço que abençoe todas as pessoas essa semana que começa hoje, em nome de Jesus. Amém. Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. Acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vamos meditar apenas alguns minutos, não é? Nessa passagem que a Noemi leu do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, não é? Que fala a história da tempestade. Jesus e os discípulos estavam no barco, era noite, eles iriam passar a margem do mar da Galileia, não é? Eles iam atravessar o mar da Galileia. E nesse inteirinho Jesus dorme, não é? Jesus repousa no barco e os apóstolos estão levando o barco, essa história, e uma violentíssima tempestade acontece. Ela é tão violenta que os apóstolos, acostumados a navegarem, acostumados ao mar da Galileia, dizem a Jesus: Jesus, nós vamos perecer. Acordam Jesus, nós vamos perecer. Eles estão apavorados. A tempestade é violenta, é terrível, não é? Mas Jesus está no barco deles, eles acordam Jesus. Jesus se levanta, repreende o vento, repreende a tempestade e se faz calmaria, se faz bonança, não é? A paz retorna ao barco e todos ficam calmos e surpresos pela autoridade de Jesus. E Jesus os adverte: mas vocês não têm fé? Por que vocês não repreenderam a tempestade? Vocês não têm fé? Vocês são homens de pequena fé? A fé que dá autoridade, não é? Que Jesus teve sobre até mesmo uma tempestade, não é? Mas vamos tentar ter uma lição sobre essa passagem. A passagem ficou bem clara, não é? Vamos pensar assim, que o barco em que os apóstolos estão seria o barco da nossa vida. Seria a nossa vida, a vida de cada um. Nós estamos no barco, estamos atravessando a vida aqui neste mundo, não é? Estamos dentro do barco. E vem a tempestade, aquela terrível tempestade. São os nossos problemas, não é? Vem aqueles momentos difíceis, aqueles momentos mais difíceis de passar. Aquelas tempestades que parecem que fazem com que toda a nossa estrutura se rompa, não é? Nós ficamos prostrados, aquela tempestade que nos faz ter medo. Imaginem uma situação assim. Nós estamos no barco desta vida, enquanto estamos aqui neste mundo, não é? E já imaginaram, vamos dizer assim, vamos imaginar, os apóstolos não tinham Jesus no barco. O que aconteceria com o barco dos apóstolos? A tempestade, provavelmente, eles não tinham fé para repreender a tempestade, não é? Provavelmente eles iriam perecer na tempestade. Não é verdade? Mas como eles tinham Jesus no barco deles, Jesus repreendeu a tempestade. Não é? Imagine na nossa vida
que nós estamos no barco desta vida. Todos nós que estamos aqui hoje, neste mundo, estamos num barco, navegando na nossa vida, não é? Cada um na sua vida. Vejam a diferença de ter Jesus no barco e não ter Jesus no barco. Vejam a diferença. Se nós temos Jesus no barco da nossa vida e procuramos conhecê-lo, e procuramos levar a sério a sua palavra, e procuramos confiar nele, e confiar no amor dele. Jesus nos ama, ele se preocupa conosco. Jesus não é indiferente com a nossa vida. Jesus não sabe o nosso nome, sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, ele sabe detalhes, ele sabe cada coisa a nosso respeito, ele nos ama, ele quer o nosso bem. Mas imagine se nós não temos Jesus no barco da nossa vida, quando vem a tempestade, o que acontece? Nós perecemos. Por isso tantas pessoas hoje tiram as suas vidas, acabam se matando, acabam indo para as drogas ou para os vícios da bebida, coisas que vão fazê-las fugir da realidade, porque a vida, as nossas vidas têm tempestades muito duras de passar. E nós temos que passar por essas tempestades sabendo o seguinte, que Jesus está no barco da nossa vida. E Jesus quer repreender essas tempestades e quer que nós tenhamos uma fé, um conhecimento, uma comunhão com Deus tão profunda que nós tenhamos autoridade também para repreender essas tempestades. Que nós tenhamos autoridade para fazer a bonança voltar, a alegria, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida assim de felicidade, uma vida de realizações. Deus não quer que nós tenhamos uma vida de tristeza, de choro, de angústia, Ele não quer isso. Quando isso vem nas nossas vidas, devemos pensar o seguinte, por que a minha vida está assim? Será que eu tenho Jesus no barco da minha vida? Às vezes eu até tenho uma religião, eu vou na minha religião, mas será que a minha religião está fazendo com que eu conheça melhor Jesus? Será que eu estou levando Jesus a sério? Será que eu não estou me enganando os outros? Eu preciso ter Jesus no barco da minha vida. Entendeu? Eu preciso que Jesus esteja ali comigo. Que eu preciso da ajuda dele. Eu preciso conhecê-lo. Ter Jesus no barco da nossa vida nos dá muita calma, nos dá muita felicidade. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que ele esteja comigo. E muitas pessoas que às vezes até têm uma religião, mas não sentem Jesus tão perto, por quê? Porque não se dedicam à leitura do Evangelho, não procuram ouvir pessoas que expliquem o Evangelho, não procuram ler o Evangelho com a família, leia os Evangelhos com a sua família, faça orações, procure, mesmo que você tenha uma religião, que você frequente uma religião, uma igreja ou qualquer outra religião, mas procure ter alguns minutos com a família lendo o Evangelho. Isso dará a toda a família um conhecimento de Deus muito forte. Por quê? Porque o mundo, para as pessoas que estão na internet, na TV, no rádio, muitas pessoas hoje estão pregando coisas contra Deus, estão falando contra Deus, estão ofendendo, fazendo com que as pessoas duvidem do Evangelho. E você precisa ter o Evangelho no coração para que essas pessoas que procuram destruir a fé dos outros não consigam fazer isso com você, para que Jesus fique no seu barco. Porque se Jesus não estiver no barco das nossas vidas, quando vier a tempestade nós vamos perecer e não vamos ter a fé necessária. Amém? É muito importante, porque Jesus nos ama e não devemos abrir mão do Senhor de forma nenhuma. Ele morreu na cruz, ele morreria se fosse apenas por nós, não é? Para ele não existe pobre, feio, não existe ninguém desprezível. Para ele todos são muito importantes, todos são de uma importância imensa que nós nem podemos entender. O amor de Deus é um amor infinito. Vamos nos apropriar desse amor, confiar em Jesus e dizer, Senhor, fica na minha vida, porque quando vier as tempestades, eu sei que o Senhor estará comigo. Leve o Evangelho, leia o Evangelho em família, faça a sua oração
e confie em Jesus. Amém? Amém. Então, amigos, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Hoje nós estávamos vendo, o nosso canal tem bastante vídeos, mais de 140 vídeos. Então, eu peço que você assista esses vídeos, compartilhe também, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A importância de ter Jesus na nossa vida, Jesus no bar. Você vê que esses discípulos estavam, deu a entender que eles estavam sem fé, né? Com pouca fé. E Jesus falou assim, foi lá e repreendeu, né? Jesus hoje não está como um ser humano de carne e osso aqui na terra, mas ele está em espírito, o Espírito Santo dele está conosco. Amém. Então nós devemos nos apropriar desse amor, confiar nele e fazer sempre as nossas orações, obedecer, amar o nosso próximo. A gente não deve ser indiferente às pessoas. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Nós estamos em 2022, em janeiro, e a gente já viu tanta coisa ruim acontecer, tanta tragédia, né? Inundações, essa pandemia que a gente entende que já era até para ter terminado e continua, pessoas nos hospitais, pessoas sem emprego, muita coisa acontecendo. Lógico que tem coisas boas também, mas nós não devemos ser indiferentes à dor das pessoas. Ah, mas o que eu vou poder fazer por aquelas pessoas? Você pode orar. Amém. Na verdade, nós somos cristãos, nós devemos orar pelas pessoas. Amém. Ore por todas essas pessoas que nem aqui no Brasil, né? Que estão passando, perderam tudo, teve essa enchente, essas inundações. Vamos sempre interceder uns pelos outros. E Jesus está conosco, Ele está no nosso barco. Amém? Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.